Olá, Kami-samers! Tudo belezinha? Eu espero que sim. Eu sou o Kami, também conhecido como Kami-sama, e a gente tá aqui hoje no Plataforma Celeste. Então, se você está vendo este vídeo, por favor, já deixa seu like, se inscreve no canal e também deixa algum comentário, isso ajuda demais, tá bom? Então tá bom. E hoje nós vamos falar sobre rosca interna. Por que ela é tão importante? Por que ela é tão querida? Por que ela é tão amada? E por que, principalmente, que ela faz parte aí deste combo de procedimento seguro. Mas hoje a gente vai entender o porquê que ela é de fato de maior qualidade. E ela foi desenvolvida justamente para ter menos atrito à pele, então tudo nela vem também melhor. Hoje, quando a gente fala sobre perfurações feitas de maneira segura, né, procedimento seguro, o piercing seguro que tanto se fala, a gente tem que trazer a rosca interna. Por quê? Porque ela vai contar com um melhor polimento, ela vai contar com um melhor acabamento também, e automaticamente isso vai influenciar sim no processo de cicatrização do seu piercing. Então, quando a gente fala de piercing, a gente fala sobre um adorno, né? A gente fala sobre um corpo estranho que vai passar por um processo de cicatrização dentro da pele. Então hoje a gente está focando principalmente na diferença dos fechos dos piercings, né? Como que eles são fechados, como que eles conseguem permanecer ali na orelha, por exemplo, e não ficar caindo o tempo todo, né? Porque que hoje em dia a gente consegue ter uma gama de possibilidades gigantescas, diferenças de topos, né? De topos diferentes que a gente pode usar, e que isso faz muita diferença na cicatrização. É um fato. Sem contar na estética, né? Perfeita. Então, falando e entendendo um pouco mais também sobre cicatrização, quando a gente faz uma perfuração, a gente precisa, né, que essa parede ali que a gente formou conforme a perfuração foi realizada, cicatrize. Então, quanto menos movimento, melhor. Quanto melhor o acabamento dessa joia, melhor a qualidade dessa joia em questão da materialidade da mesma também, melhor, pois mais compatível com o corpo. Então, todos, né, esses pequenos detalhes vão fazer com que essa perfuração seja realizada de uma forma mais segura e também que essa parede que a gente está falando, né, esse túnel aí que a gente precisa que o corpo forme para que eu consiga também trocar de joia com maior facilidade, né, não só trocar o modelo em questão de cor ou topo, mas às vezes até de formato, né, às vezes sair de uma joia reta para ir para uma argola, por exemplo, né? Tudo isso vai influenciar que isso seja realizado não só muito mais rápido, né? Que isso aconteça não só muito mais rápido, mas também de uma maneira muito menos dolorida, né? Ou qualquer coisa que uma má materialidade dessa peça ou até mesmo a má perfuração vão fazer com que você tenha algum tipo de problema. E às vezes a gente está falando também de pequenos problemas, né? Que não parecem que atrapalham, mas atrapalham muito. Por exemplo, uma perfuração que fica constantemente dolorida. Então, mesmo que... porque a gente tem alguns cenários aqui, né? Algumas vezes a cicatrização, né? Ela só demora, né? Só bem entre aspas. Ela só demora e tem vezes que ela não consegue se curar, por exemplo, ou tem vezes que acontece algum problema maior. Então, tudo isso para a gente tirar, né, da frente essas problemáticas e trazer aí não só uma qualidade estética, mas também usual, eu digo. Para que a gente também fuja, né, daquela questão de que o piercing é muito dolorido, muito ruim e que sempre vai ser péssimo e que você vai ficar longos períodos curando uma perfuração que, convenhamos, ninguém quer, né? No, God! No, God, please, no! No! Então, quando enfim é formado esse túnel, né, no local, a gente consegue fazer com que essa parede se cure bem. Esse adorno estranho, né, essa joia, essa peça no local, vai impedir com que a pele automaticamente feche, porque ela precisa de alguma coisa, senão essas paredes começam a se encostar novamente e daí provavelmente essa perfuração vai acabar fechando. Daí também esse acabar fechando vai depender também do tempo que você utilizou alguma coisa dentro desse canal, né? Então, pensando nisso, um contraponto que a gente tem aqui é a questão, por exemplo, da rosca externa. A rosca externa, quando ela já entra nessa perfuração com essa rosca, né, aparente, não só esteticamente, né, mas como ela tende a acumular também sujidades, o que pode sim atrapalhar essa perfuração a longo prazo. Então isso pode fazer que a perfuração
inflame, que a perfuração crie granulomas e coisas do tipo. Então, não só corre esse risco também, como ela já vai adentrar essa perfuração, machucando mais ainda essa parede, tá? Mesmo que a perfuração, por exemplo, seja realizada com uma agulha própria para piercing, porque sim, hoje em dia a gente tem essa possibilidade e deve utilizar isso também a favor, ela pode vir machucando, tá? Então, mesmo que essa perfuração seja bem realizada, quando ela vem por trás disso, mesmo que encoste seja do mesmo tamanho, ela pode vir machucando essa parede, né? Ela vai vir machucando essa parede. Hoje em dia até existem algumas técnicas para que isso não aconteça, tá? Pra galera que ainda usa catéter, de usar um pouco maior o catéter, mas eu não indico, por exemplo, a utilização de catéter. Ou, por exemplo, utilizar uma agulha americana maior que tape isso, mas de qualquer forma a gente vai ter um desnível na hora da perfuração, tá? Isso pode não só atrapalhar o resultado, mas também como uma cicatrização. Sem contar de que se eu tenho um material próprio para isso, que encaixa muito bem, né? Que tem exatamente o mesmo nível ali, eu não preciso desnivelar ele de alguma forma, perfurando com um pouco maior e tal. Por que eu vou fazer isso? Sendo que eu posso ter maior sangramento no local, posso não, porque se eu vou perfurar com uma agulha maior, com certeza eu vou ter maior sangramento no local. Algumas perfurações, por exemplo, quando a gente faz do mesmo nível, não tem oxigenação no local, na passagem de agulha para joia, acaba nem sangrando. Então, quando a gente usa o material correto, a chance, né, o nível ali de sangramento, ele tende também a diminuir um pouco, tá? Ou até nesses casos aí de ser nulo. Por que eu vou fazer isso com a pele? Sendo que isso pode também afetar a angulação da perfuração, coisas do tipo. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Na minha cabeça não faz sentido apenas. Mas é isso, existem outras técnicas, mas eu mesmo não indico e também não aplico e acho que não faz muito sentido. Talvez numa transição de catéter para agulha americana, alguma coisa do tipo, mas apenas acho que nesses recortes. Até porque hoje a gente consegue acessar muito mais joias de rosca interna, por exemplo, com um valor mais acessível do que era antigamente, por exemplo. Então a diferença também em questão de valores já não é tão gritante entre uma rosca externa e uma rosca interna quando eu estou falando de titânio, tá? Também existem diferenciações de titânio e normalmente a rosca externa ela acompanha esse titânio que ou não vai, pode até ser mesmo titânio, né? O adequado, mas ele pode ser que não seja bem polido, provavelmente não vai ser bem polido porque é uma joia já de custo menor. Então a questão do polimento, né, faz com que a joia não seja tão lisa. Então, quanto mais lisa uma joia também, melhor vai ser para perfuração. Primeiro, porque ela vai ter menos chance de acumular qualquer tipo de sujidade entre a peça mesmo, e também vai fazer com que a peça ela é tão lisa que as pele em si, ela não sente tanto, tá? Agora, imagina uma pele ali tocando numa joia que não tá bem polida. Péssima, né? Fica arranhando. Mesmo que isso seja, tipo assim, muito, 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 muito pequenininho, é isso que às vezes faz com que o piercing fique avermelhado mais tempo, fique dolorido, ou, que nem eu falei anteriormente, não venha nem a curar, não tenha essa cicatrização aí completa. Então, essa rosca externa, como o nome mesmo já diz, né, vai possuir essa rosca por fora da joia, fazendo com que normalmente a esfera, né, o topo utilizado, tenha essa rosca interna para que ela se conecte. Isso também é um impeditivo, por exemplo, para a gente não só ter variedades de topos, né, mas variedades também de bases, porque, por exemplo, quando a gente fala sobre rosca interna, a gente consegue adaptar uma rosca interna para quase todos os locais do corpo. Joias de rosca interna já tem essa maior dificuldade, porque também tem muitos modelos que já vêm, por exemplo, com os barbéis, por exemplo, são aquelas joias retas com duas bolinhas, vem com um barbel atrás, então a própria pessoa, por exemplo, não consegue ter muita variedade entre as perfurações dela, porque às vezes uma bolinha é grudada atrás, ou é só aquele tamanho daquele modelo, né? Você não consegue adaptar a base, então você fica dependente daquele tamanho. Realmente as variações são muito, muito, muito limitadas. E a rosca interna, que vai ser aí o contrário da rosca externa, vai carregar a rosca dentro da própria joia. Então a gente consegue rosquear aí o topo, vai trazer consigo a
barrinha ali que vai ser a rosca, sempre para fora da joia, e a base, né, vai ser com essa parte interna aqui com a rosca. Ou seja, quando essa joia ela fica na pele, a gente não tem, né, a pele ela não consegue tocar em nenhum pedacinho da rosca. A rosca não passa pela pele, né? A pele e rosca não se toca. Isso faz com que a pele fique mais protegida, que querendo ou não, visualmente a gente já entende. Por exemplo, a rosca ali em si, ela pode trazer consigo alguma casquinha, algum plasma sanguíneo, alguma coisa que isso ficando fechado ali com o tempo pode trazer biofilme, por exemplo, para a própria pessoa, né? Que é aquele excesso de bactérias e fazendo com que o local vire um acúmulo de bactérias, tá? Como pode deixar também um local mais fedido. Sabe aquelas joias de septo, rosca externa? A galera fica, nossa, como fede. Normalmente começa por aí. Então, entendendo isso, a gente consegue entender que quando essa rosca interna, né, essa base de rosca interna passa pela perfuração, ela tende já a ser muito menos atritiva ao local. E começar a entender isso te faz entender melhor como tirar e colocar esses piercings também. Inclusive, caso vocês queiram que eu faça um vídeo especificamente explicando como tirar e colocar piercing, deixe aqui nos comentários, tá bom? Então tá bom, muito obrigada. Porque eu acho que seria interessante, né, a gente conversar mais sobre essa questão de como tirar os piercings. Também podemos falar sobre argolas, mas eu só vou fazer se vocês pedirem, tá bom? Então tá bom, deixa aqui nos comentários. E claro, quando eu falo sobre perfuração segura, lembrando que eu estou falando sobre todo o combo de uma perfuração segura. A perfuração também precisa ser bem angulada, também precisa ser bem realizada para que ela funcione, para que ela cure bem, tá? E assim, uma das coisas que eu mais amo na rosca interna é a quantidade de possibilidades de topos que a gente consegue colocar. Hoje em dia a indústria nos mostra que a gente tem fantasminha, a gente tem formato de cruz, a gente tem raio, tem tudo que vocês podem imaginar. Abelhas, sem contar na quantidade de pedras. Tudo isso faz com que a gente consiga montar projetos incríveis, bem diferenciados. Então uma pessoa pode ter um piercing bem diferente da outra assim, mesmo às vezes que seja no mesmo local, tá? Uma das perfurações que mais saem, por exemplo, é a própria perfuração no hélix. Mas a gente já saiu daquele tradicional de só uma esfera ou só uma argola. Hoje em dia as argolas mesmo conseguem ter pedras, então a gente já consegue diferenciar aí numa cor ou numa pedra cravejada de uma maneira diferente, né? Uma quantidade diferente, dupla ou tripla, coisas do tipo. Então isso faz com que a gente tenha uma gama imensa mesmo, assim, de perfurações e formas de se fazer isso. E por conta dessa variedade, né, de possibilidades, a gente consegue também ter mais possibilidades e uma liberdade, eu diria, de, por exemplo, trabalhar com um topo em diversas perfurações. A gente consegue ir adaptando as bases para os tamanhos, né, os tamanhos adequados para os locais e trazer esse mesmo topo em diversos locais. Então eu tenho um set de joias, né, trago comigo algumas joias e em seguida eu tô trocando elas de lugar. E isso se dá principalmente por conta da rosca interna. E agora falando um pouco sobre o push pin, que é um outro sistema também que existe não de rosca no caso, mas de fecho de piercing, né, de possibilidades de piercing, modelos de piercing. Ele é um modelo que é um pouco mais novo no mercado, eu acredito e estou vendo aí acontecer uma adaptação para ele, tá? Então, ele está aí, né, nos circulando. Acho que cada vez mais a gente vai ver ele, porque é um sistema que é muito bom também. Por quê? Porque no topo dele, né, daí na pedra, ou seja, enfim, no topo que a gente vai utilizar de piercing, ele vai trazer consigo um pininho, que é um pin, literalmente. A gente vai trabalhar com as mesmas bases, basicamente, né, o mesmo conceito ali de variedade de bases de rosca interna, só que a diferenciação é que essas bases elas não têm rosca, porque elas vão comportar esse pininho, que é um pouco entortado para dar esse cliquezinho ali, então ele fica fixo. Existem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de aplicar, justamente por isso que eu falei, acho que tá rolando uma adaptação, né? O mercado ainda tá com déficit
de trazer uma variedade de joias, né? A gente não tem aí uma gama como a gente tem da rosca interna. Tem vários modelos aí no mercado desse push pin e ele também é um ótimo modelo, tá? Em comparação à rosca interna, eles são basicamente ali o mesmo. Até se alguém aí, algum perfurador estiver me escutando, assistindo esse vídeo, quiser deixar aqui nos comentários o que você acha sobre o push pin, se você acha que é um sistema que funciona super, como que tá sendo a sua experiência, eu gostaria de ler também esses comentários. Eu particularmente trabalho com alguns modelos já, mas ainda não dominou a minha vitrine, digamos assim. Mas é um bom sistema também, a diferença é essa, ao invés de ser rosca, ele é um pininho, então ele encaixa ali. Então é isso, Cami Summers, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e, claro, deixar um comentário aqui também que ajuda demais, tá bom? Então tá bom, até a próxima. Tchau! E é claro, não esquece de beber água e de ser gentil. Agora sim, até mais.